Eu não vou negar para você. Eu vou ser fiel nas minhas palavras e fiel à Escritura. Vou ser curto e grosso, como diz o cearense, e eu sou cearense, para variar. Quando Jesus falou para a mulher samaritana, o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adorem em espírito e em verdade. Os pais procuram os tais para seus adoradores. E agora, a adoração não é mais no templo em Jerusalém, e nem no monte dos samaritanos. A partir dessa hora, os que levam as pessoas para os templos e os montes são mercenários e lobos. E as pessoas que vão para os templos e vão para os montes não são os verdadeiros adoradores. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Quero abraçar todos os recém-chegados. Você está na sua casa, abrindo a mente. Aqui você vai se confortar. Nós congregamos juntos aqui. Você está do outro lado, mas eu estou unido com você. Nós comemos do pão, o pão da vida, que é Jesus. E não temos mais fome, esse pão nos sacia, não precisa mais ficar comendo outro pão, como o pão dos israelitas que comeram no deserto e morreram, mas o pão que eu der, disse Jesus, fará vocês viverem para sempre. Nós congregamos na mesma igreja. Na verdade, nós somos igreja. E nós estamos ligados na membresia do corpo de Cristo. Não é arrolados num rol de membros das igrejas que tornaram-se covil de salteadores, segundo Jesus. Segundo o relato dele, minha casa é casa de oração, é casa de fala, é ser humano. Mas vocês transformaram num covil de salteadores, um salão para negociar as coisas de Deus. Virou as mesas dos cambistas que cambiava, trocava moeda para estrangeiros comprarem animais e sacrificarem ali. E fez um azorrague de corda e espantou os animais e disse... O zelo, estava na profecia, o zelo da tua casa me consome. E o que consumia Jesus, o que fez ele ficar bravo, é porque ao invés de as pessoas utilizarem moedas para saciar a fome dos pobres, da viúva, do órfão, negociavam para fazer sacrifícios para ter vitórias do Deus de Israel. É assim que nos prostíbulos espirituais fazem. Traga dinheiro para cá, para Deus lhe dar felicidade, para Deus lhe abençoar. Faça um voto, pegue tudo que tem, principalmente se você é endividado. Diz o falso profeta, o macumbeiro da fé, o cacique de Satanás, o chamado apóstolo Valdemiro Santiago. Você está endividado? Você tem problema? Então traga mesmo, que é para você mudar de vida. Vendendo o dom de Deus, seria isso. Então veja só. Eu queria em primeiro lugar dizer que quem obedecer a líderes de igrejas que não ensinam a Jesus é seguir a besta. Vocês estão pensando que seguir a besta é só receber o número 666 na testa ou na mão? Não. Existem duas bestas. São dois poderes que arrastam multidões de pessoas. E no Brasil, o que mais arrasta pessoas é o cristianismo, que compreende do catolicismo e do protestantismo. Igreja que foi fundada por Constantino no ano de 313, se não me falha a memória, por aí. Depois de Cristo. Então, é 81% de brasileiros que são cristãos, ou seja, entre católicos e protestantes. Então é muita gente, viu? É muita gente. E aí as pessoas estão nessas igrejas, seja a igreja católica, a igreja protestante. Mas o que o Messias ensinou não foi nada disso. O Messias ensinou que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele até disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Mas se tiver um só, está na vida da pessoa. Ele disse, eu vou, mas rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, que estará para sempre convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vos lembrará de tudo o que eu falei.
Está escrito, vós tendes a unção do santo. O santo é Jesus, a unção dele é o Espírito, que não é mais óleo na cabeça de reis. Mas nós agora participamos de um reino, fazemos parte do reino dele. O óleo dele é o Espírito que está em nossa lamparina, que é nosso corpo. Também nós somos o vaso que ele põe esse azeite. 1 Coríntios 3:16. Vós sois o templo do Espírito Santo. Então o templo sou eu, não é o templo de pedra. O templo de pedra, ele disse, não ficará pedra sobre pedra, foi derrubado. Mas o Edir Macedo já fez um templo, o templo de Salomão. E agora vai fazer outro igual em Gramado. E continua. Mas a maçonaria está feliz com ele. Ele é grau 33 ou ele é grau 66, 666? Que grau é esse homem? Uma coisa eu sei. Servir a Jesus ele não serve. Mas aí você me diz, ô pastor, Jesus foi criado pelo Império Romano. Uns dizem, outros dizem. Jesus, na verdade, havia 5 na época dele. Houve um chamado Bar Kokhba, que arregimentou 5.000 judeus e lutou contra o Império Romano e morreu. Ele fez milagres, ele pregou e teria ressuscitado segundo os seus seguidores. Teve outro Jesus parecido. O Barrabás era Bar-Abás, se chamava de filho do pai. Não era ladrão o Barrabás, era um outro Jesus, o Barrabás. Era um Messias, um outro lá. E teve vários. Os judeus sabem que não houve. O Messias significa ungido, então não houve ungido que reinou sobre Israel. Então, por isso, até hoje não veio nenhum Messias. O que esteve lá foi apenas profetas, por isso que Israel não aceitou. Jesus é um personagem criado. Aí eu vou lhe dizer para você, ok, só que os ensinos de Jesus, se ele tivesse sido um personagem criado, foi um tiro no pé do sistema, porque o ensino dele é muito puro, é muito bom. Para mim, ele dizer, quem amar a Deus e amar o próximo já cumpriu com a lei e os profetas, ou seja, já guardou toda a Bíblia. Não precisa se espremer lendo a Bíblia, eu preciso praticar para servir a Deus. Não. Deus estará no seu cérebro, no seu entendimento, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o nosso cérebro, a nossa racionalidade. Experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o ensino de Jesus, para eu respeitar o Criador e saber que ele não é comparado a nenhum desses deuses desses templos, que são cabarés espirituais, são prostíbulos espirituais. Ele não requer nada de nossas mãos. De uma só vez fez os céus e a terra, e o ser humano e os peixes do mar, as aves alígeras do céu, os quadrúpedes e os répteis, e todas as alimárias da terra. Sustenta tudo pelo fôlego do nariz. Ele não pede dinheiro, nem prata, nem ouro, nem nada. Ele nos deu a vida para trabalharmos com as nossas mãos e gerar o nosso pão. Ele não pede nada. Quem pede dinheiro o tempo todo são mercenários e lobos, filhos de Rassatã, nos templos, com o nome de Deus, com o nome de Filho de Deus, falando no Espírito de Deus, segurando um compilado de livros que fala sobre profetas e homens inspirados do Criador e dizendo, está aqui o livro de Deus, está aqui a palavra de Deus. Então nós temos aqui Deus, temos a palavra de Deus, temos tudo e Deus está querendo que você dê voto, que você dê oferta, que você dê sacrifício, que você dê o rabo, que você dê tudo. E você caiu. Porque faz vários anos que você escuta. Eles dizem que Malaquias 3 é para pessoas brasileiras, dar dízimos a líderes brasileiros que se dizem pastores. Na verdade, não são pastores. Em João capítulo 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Os que vieram antes de mim foram ruins, imagina se vier outros. Ele diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E o que não entra pela porta das ovelhas, que sou eu mesmo, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá. Quem não entra pela porta das ovelhas, ou seja, não ensina a palavra de Jesus, mas sobe por outra parte, pode usar o nome de Moisés, de Davi, usar o nome de Josué, usar o nome de Salomão, usar o nome de Acais, de Ezequias, dos reis de Judá, usar o nome de Saul, usar o nome de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Osés, de Joel, de Amós, de Obadias, de Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Baruque, Enoque, Micaías. Pode usar o nome de quem quiser, é outra porta. Só tem uma porta para a vida eterna, é Jesus. Ele diz, aquele que não entra pela porta que sou eu, mas sobe por outra porta, outra parte, entendeu?
É ladrão e salteador. Vocês veem que os pastores das igrejas não falam sobre Jesus, não. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não escavam e roubam. E onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, e os ladrões escavam e roubam. Porque aí, se for falar essas coisas, como é que é de Macedo, que tem banheira de ouro, que é banqueiro, que é riquíssimo, como é que ele vai, então, falar isso aí? Está reprovando a si mesmo. Como é que o Valdemiro Santiago, com 7 aviões, ele falou para um americano. Ele pegou as réplicas dos aviões, 7 em cima de uma mesa e falou, eu tenho os aviões. Mas se alguém perguntar, ele diz, é da igreja, mas a igreja é dele, entendeu? Então, não podem ensinar Jesus, não podem entrar pela porta. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá. Não vai ficar preso em templo não, e achará pastagem. A pastagem não está dentro do templo está esterco, está lixo, merda. É o que está lá dentro do templo. Quem foi que disse? Foi Paulo. Paulo falou em Filipenses capítulo 3. Se alguém tem de se gloriar de alguma coisa, quanto mais eu. Israelita, nascido da tribo de Benjamim. Meu pai comprou a cidadania romana, portanto sou romano de nascimento por uma cidadania que meu pai comprou. Sou filho de romano, então. Segundo a lei, fui zeloso, segundo o zelo, fui fariseu, e sendo fariseu, perseguidor da igreja, entendeu? Eu tive cartas para perseguir a igreja que estava em Damasco, mas eu, para poder seguir a Cristo, considerei tudo isso lixo, esterco. Sabe o que ele falou? Eu considerei tudo isso esterco, eles botaram a tradução, cocô, merda. Para poder me aprofundar mais em Jesus, conhecer a sua morte, a sua ressurreição, as suas dores, o seu sofrimento, posso dar mais em Jesus. Então, o tema de Paulo era Cristo. Paulo apanhou muito, sofreu muito, morreu no calabouço em Roma, rolaram a cabeça dele. Diz o historiador José Jeová Mendes, que aonde cortaram a cabeça de Paulo, rolou as escadas em 3 lugares que ficou uma poça de sangue e nasceu 3 lindas plantas. Paulo era pobre, não tinha nada de dinheiro. Pediu que pegassem Troade a sua capa e alguns pergaminhos. Não tinha nada. Parece com Valdemiro? Parece com Edir Macedo? Parece com Leonardo Salles? Será que Paulo, na sua peregrinação, na sua pobreza, ele parece com a Genoduque? Parece com a Camila Barros? Parece com as pastoras deputadas? E os pastores parecem com Marco Feliciano, parece com Abílio Santana? Não, senhor. Não, senhor. Te enganaram e me enganaram, mas a Escritura está aqui mostrando. Então, obedecer a líderes que não ensinam Jesus é seguir a besta. E a besta? Como eu já falei, tem 2 bestas no Apocalipse. Tem uma que é a besta que está na terra, e tem outra que está nas águas. A das águas, que simboliza nações, línguas e povos, é a religiosa. É essa religiosa que está escrito, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição, ou do vinho da fúria. O vinho embriaga. Essas doutrinas embriagam as pessoas. As pessoas pensam que a verdade, estão bêbadas, estão embriagadas. O crente verdadeiro, o cristão, o servo do Criador, ele não está embriagado com vinho. Ele tem o Espírito na vida dele. O que ele tem é o poder do Espírito. Então ele conhece a verdade, porque o Espírito lembra todas as palavras que Jesus falou. Está aqui as palavras. Aquele que não entra pela porta das ovelhas, disse Jesus, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta certa, ou seja, eu não vim de modo próprio, foi o Pai que me enviou, ele veio pela porta do Pai, entendeu? Ele mesmo sendo uma porta. O Pai abre uma porta, Jesus abre outra porta, o ser humano chega até o Pai através de Jesus, está entendendo? Ele diz, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Mas as ovelhas não deram ouvido. Ele disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas aquele que entra por outra porta, aquele que é ladrão e salteador, ele vê o lobo atacar as ovelhas e deixa, porque ele é mercenário. E o mercenário não tem cuidado da ovelha.
O mercenário é ladrão, e ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Enquanto você estiver no templo, dando ofertas, dízimos e votos, tudo para esses líderes pode estar certo. Você não terá vida em abundância. Você pode até financeiramente ter recurso, mas espiritualmente você está cego. São as palavras do Messias. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é ouvido pelas ovelhas. Ele disse, olha, todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Mas quem arrebanhou foi Davi, foi Moisés, foi o monte. Ele falou que foram ladrões os antes dele. Imagina depois, né? E eu já repeti aqui. Efésios 4:11. Ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons ministeriais. Ele mesmo deu, no passado, deu. Não está dando, fazendo. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos venham ao pleno entendimento do Messias, da perfeição do Messias. Então, a validade que o pastor Frank tem, de apacentar alguém, de cuidar de alguém, até que alguém entenda Jesus. Mas quando você compreender, você tem a Escritura para ler sobre Jesus, você tem o Espírito Santo para guiar você vai precisar do pastor Frank para quê? Para nada. Só se for para eu contar para você, eu compartilhar com você alguma coisa, como Paulo compartilhava. Mas você só precisa do Messias, só do Criador. Aí alguém vai e diz para você, mas esse Messias não existe, ninguém prova que ele existe. Aí eu digo, se você amar ao Criador, existe um Criador maravilhoso. E se você amar o próximo é aquele que precisa da tua ajuda. Se você não pode ajudar, você pede alguém que possa, se você não puder. Só você fazendo isso, você pode realizar seus sonhos, pode ser feliz, fazer o que você quiser na vida. Se você não fizer mal para o próximo e não fizer para o Criador, está tudo bem com a tua vida. Não precisa pagar prestação de santidade, nem de nada obedecer a líderes e ir para templo. Isso é um laço de Satanás. Isso é um engodo do cão, do capeta. E está escrito assim. Olha aqui, deixa eu mostrar um verso para vocês. Lucas 19:47. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam matá-lo. Templo é um lugar de morte. Jesus, com 12 anos, estava no templo fazendo perguntas e falando com os fariseus. Eles ficaram maravilhados e certamente disseram, esse menino é promissor, vai ser um futuro Gamaliel, um reitor da nossa universidade, nas nossas sinagogas. Ele certamente vai ler os 613 preceitos da lei de Moisés, que já contradisse os 10 mandamentos, né? Ele vai pegar o Talmud, ele vai pegar a Cabala, o livro místico, ele vai tirar de letra. Esse homem vai ser um forte fariseu e saduceu. Só que o homem com 30 anos começou a bater neles e dizer que eles estavam indo contra a vontade do Criador. Aí a coisa mudou. Quando Jesus entrou com 30 anos, que leu o rolo do profeta Isaías e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas aos quebrantados de coração, aos contritos, aos presos. Eu vim abrir os olhos do cego, porque o povo estava cego. Eu vim tirar as algemas dos algemados, que eles tinham algemados. Eu vim abrir as portas dos que estão aprisionados. Eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. João Batista tinha dado o testemunho dele e disse o seguinte, preparai o caminho do Senhor. O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que der bom fruto vai ser podada para dar mais fruto, mas que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. A mensagem doía. Os fariseus tentaram se batizar nas águas de João Batista, e João Batista, sabendo que era símbolo de arrependimento e que eles eram falsos e não se arrependiam desse raça de víboras. Eu digo para vocês, líderes, padres, pastores, que levam as pessoas para o templo, raça de víboras, como escapareis da condenação que já está preparada para vocês? A árvore que dá fruto será bem cuidada para dar mais fruto. Quais são os frutos? Amor, alegria, paz, longanimidade, que é a capacidade de suportar ofensa, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E fisicamente? Dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, uma roupa para quem está nu, ajudar o doente, visitar o preso e ser hospitaleiro. E aí? Ainda vai de 500? Estão dispostos a fazer isso? O moço rico chegou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Se fosse perguntando para Valdemiro, Valdemiro diria, venha para minha igreja, vem para minha igreja, vem aqui cooperar com as minhas campanhas, os meus votos. O que Jesus disse? Vá.
Tu quer ser perfeito? Venda o que tens, parta com os pobres, venha, siga-me, terás um tesouro no céu. Se o jovem rico perguntasse para Edir Morcego, ô morcegão, o que eu farei para herdar a vida eterna? Venha para a campanha, para minha amiga, a campanha que nós vamos fazer é no Templo de Salomão. Venha cooperar comigo aqui, né? Fazer a obra de evangelismo, venha para cá. Então, eu digo para vocês, viu? Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o que não dá a vida pela ovelha, ou uma das duas, o pastor ou dá a vida pelas ovelhas, ou então tira a vida das ovelhas. Pergunta para qualquer crente. Esses crentes da cartilha, crentes fundamentalistas, assembleanos, que eu fiz parte há mais de 20 anos. Irmão, quem foi que veio para matar, roubar e destruir? Foi o diabo. Não foi o diabo. Lhe enganaram bonito. Quem veio para matar, roubar e destruir foram os pastores e padres. Se eles usassem o ensino de Jesus, eles pegavam tudo que os que vendiam propriedades, trazendo valor aos apóstolos, repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Mas aí esses não, juntam riquezas e deixam as pessoas sofrendo com fome. Mas Jesus não pediu. Ele disse que um dia vai dizer, venha possuir o reino eterno. Eu digo direto aqui, direto, e parece que eu estou falando para pessoas da cabeça de madeira, de pedra e de paralelepípedo, e não consegue entender a mensagem. Venha bendito possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Venha possuir o reino eterno. E aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Porque eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. Pastor, mas a salvação está escrito que ela é pela fé, não é pelas obras, sim. A salvação é pela fé no Salvador. Só que as obras, elas é fruto de um salvo. É impossível você ser salvo e não fazer boas obras. E quais são as obras? É isso que Jesus falou, que eu já repeti aqui. É você ajudar o carente. Não, pastor, mas como é que eu vou pagar? Ajudar a pagar 41 mil para Camila Barros pregar. Como é que eu vou ajudar a pagar 5 mil, 10 mil, 20 mil para Abílio Santana pregar? Como é que eu vou pagar 5 mil, 10 mil, seja o que for, para Júnior Trovão pregar? Como é que eu vou pagar 5 mil, 10 mil para Vitória Souza pregar? Como é que iria pagar 3 mil, 5 mil para Miguel Oliveira pregar? Os pregadores de Camboriú e os pregadores famosos. Como é que eu vou pagar esse dinheiro para essas pessoas? Como é que eu vou ajudar a comprar banco de igreja e construir templo e fazer essas coisas tudo? Vai todo o dinheiro, então eu não vou poder ajudar os carentes. Então o Criador não vai poder fazer nada por você também. Ele vai dizer, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é colocar coisas no lugar de Deus. Você colocou os bancos do templo, o pastor, as palavras dos outros, a companhia dos outros no lugar do Criador. Cometeu iniquidade. O Criador não pediu nada disso. O Criador pediu palmas? Não. O Criador pediu coreografia? Não. O Criador pediu que você levasse dinheiro para templo? Não. Pediu que frequentasse templo? Não. O que foi que ele pediu? Que amasse a ele, não colocasse nada no lugar dele e amasse o próximo. E o próximo é aquele que está abandonado. E fica lá abandonado, Lázaro morre desejando alimentar-se das migalhas que caem da mesa do rico e ninguém lhe dá nada. O rico não dá e os que vão para a festa do rico todo dia também não dá nada. As pessoas estão festejando com esses pregadores e esses cantores. E aí faz podcast, e aí Júnior Trovão no podcast diz o seguinte, se paga 150 mil ou 200 mil para, digamos, o Gustavo Lima, ou para um cantor aí, por que não pode pagar 90 mil para uma cantora evangélica, um cantor, uma pregadora, Camila Barros, digamos, por que não pode? Aí eu digo o seguinte, é preciso que a besta da terra cuide dos pobres, é preciso que a besta das águas cuide dos pobres e dos carentes também. Pare de investir em artistas, em astros, em fariseus que estão aí dando o seu showzinho, dando uma de santinhos e já estão com prata e ouro na bolsa. Vós me roubais nos dízimos, nas ofertas alçadas, a alça que está na mão dos líderes. Estão nadando na grande e as pessoas estão aí sofrendo. Apareceu um outro otário e disse assim, ô pastor, essas pessoas não fazem pergunta e nem conversa para somar não, é para encher o saco. Ô pastor, Deus não se preocupa com dinheiro não. Todo o dinheiro do mundo não pode comprar uma alma. Aí eu pergunto,
Então por que que os pastores ficam pedindo dinheiro? Hein? Não era para pedir. Se dinheiro não compra alma, então para que pedir dinheiro? Vocês estão me entendendo como é que é o negócio? Né? Ah, Deus não se preocupa com dinheiro. Se o dinheiro fosse usado para comprar pão para as pessoas, Deus se alegra que as pessoas comam pão. Porque ele partiu. Por que que Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos? E depois 4 pães e mais 2 peixinhos? Teve 2 multiplicações de pães, né? E multiplicou uma vez para 5.000 pessoas, outra vez para 7.000 pessoas e partia. E outra vez perguntou, que dinheiro nós temos aí? Aí disseram, nós não temos nem 200 denários. Aí nós não temos. Aí como alimentar todo esse povo? É longe para eles voltarem para a cidade. Por que será em que Jesus se preocupava com isso? Por que será que Jesus disse que tinha um homem chamado Lázaro desejando se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico e ninguém lhe dava nada? Por que será que os líderes estão comprando Lamborghini, estão comprando Ferraris, estão comprando Mercedes, estão comprando mulheres, esposas de pastores, comprando bolsa de 160 a 200 mil reais, pastores com Rolex de 300 mil reais, como um Silas Malafaia da vida, com o Ministério Vitória em Cristo, e estão dizendo, Deus me abençoou, Deus me abençoou. Satanás foi que lhe abençoou. Isso aí não é a bênção de Deus. A bênção de Deus, Jesus disse, assim aquele que é rico para com os homens, mas não é rico para com Deus. O que foi? Por que que ele falou que um homem plantou e juntou em celeiros e disse, tenho muitos bens para muitos anos, direi minha alma, come, bebe e folga, tens muito para muitos anos. Ele disse, e uma voz bradou de cima, a voz do Criador, louco, esta noite se pedir a tua alma, o que tu tens para quem será? Disse Jesus, assim é aquele que é rico para com os homens, mas não é rico para com Deus. Como é que vocês não têm? Como é que vocês têm, de fato, a careta de pau de ficar dizendo às pessoas que se não der dinheiro para vocês, o cortador, migrador, assolador, devorador, destruidor, que eram os gafanhotos, que eram as lagartas, que eram os bicudos, as pragas da roça, não tinha nada a ver com maquinário de eletrônico, nem de mecânico, e nem dinheiro, eles atingiam as roças das pessoas, mas se levasse para a casa dele não tinha viúva, o órfão, o estrangeiro, o aleijado, o doente, o indigente. Se levar para minha casa trigo, cevada, coentro, cominho, frutas, legumes e verdura, coisa da roça, vocês levaram os dízimos? Então, nesse caso agora ele estava dizendo, se vocês pegarem os dízimos e as ofertas que vocês recebem e levar para minha casa, para os carentes, então, a plantação dos plantadores, eu vou mandar chuva, vou mandar uma bênção do céu. Qual é a bênção do céu? É dinheiro? É dólar? Não. É chuva. E eu vou repreender o devorador, né? As coisas que cortam a roça, para vocês terem bastante pão para vocês e trazer para os carentes. Mas o que acontece? Aí os mentirosos dizem que é dinheiro e que se você não entregar dinheiro nas igrejas, os demônios, cortador, migrador, assolador, vai atingir a sua saúde, você vai ficar doente, você vai gastar na farmácia. Eles te ameaçam, igual o Miguel fez, né? O Miguel pegou uma parte da parábola dos talentos, que o senhor dos talentos, o banqueiro, disse, você que recebeu 5 talentos, multiplicou com mais 5, fez 10. Eu vou pegar um talento do que foi negligente e guardou, vou dar para você, porque quem tem mais lhe será dado, e terá em abundância, mais o que não tem, no caso que tinha um, ele pediu de volta e entregou. Até o que tem lhe será tirado. Aí Miguel foi, pegou aí uma palavra que Tiago disse, aquele que pode fazer o bem não faz está pecando. Aí ele pegou e disse assim, aquele que pode fazer o bem não faz, até o que tem será tirado. Ou seja, eu não ameaço não, mas quem não der, Deus vai tirar até o que você tem. É o que os pastores fazem também. O Miguel aprendeu direitinho, não culpem o menino. Filho de cobra é cobrinha. O que Miguel é um reflexo do Massinho, o pastor dele lá, do Avivamento Profético, Assembleia de Deus lá. As profecias dele é parecido do Massinho, a revelação também, né? Se ele é um cão gulosinho, o Massinho também é um cão gulosão. E a Madureira e o pessoal, né? Você lembra a Madureira, do Abílio Santana, lá de Salvador? Lá. Eu tenho uma pregação do Abílio Santana. Eu tenho a pregação, ele dizendo, Deus tira do ímpio para dar para o justo. E ele seria justo. Seria justo. Aí ele disse, o meu vizinho, ó, um casarão grande, tinha uma Hilux lá, eu olhei assim, passei a mão, falei, eu tomo posse. Olhou para a casa do vizinho, aí olhou e disse, eu tomo posse. Deu um câncer no cara, o cara adoeceu.
O cara ofereceu carro, ofereceu casa para se tratar, ele comprou, ele disse. A não ser que seja mentira, porque ali é o rei da mentira. Toda vez que a Bíblia estava pregando, ele dizia assim, segundo o historiador, aí lá vinha mentira cabeluda, viu? Até aquela de Jesus fazer surgir cadeiras e mesa do nada, o cara chega de manhã querendo fazer um conjunto de cadeiras num período que talhavam na pedra. As mesas eram pedra e usava divãs e se debruçava com o cotovelo na almofada. Nos tempos bíblicos era assim, eu li a respeito da cultura. Falei que era a mesa de madeira, venha de tarde, já estaria pronta já. Aí juntou e comprou uma mansão numa senhora casa, na beira do mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, que é a mesma coisa. Aí foi um escândalo medonho. Depois ele falou que foi pela fé que ele falou. Ou seja, as pessoas usam a fé para mentir, falar o que não está no texto, entendeu? É a Madureira lá, que o Miguel faz parte, que o Marcinho faz parte, que o Abílio Santana faz parte, que o bispo Samuel Ferreira faz parte. Tudo que vale para essas pessoas é só dinheiro. E quando você fala, aí tem alguns babadores de ovo que diz, ô pastor, você tá com inveja. Aí eu digo aqui como cearense, seu rabo. Acha que eu não recebi proposta, não? Acha que eu não preguei nas igrejas de Madureira, não? Acha que eu não estive com os líderes que deram a presidência a Abílio, não? Acha que eu não recebi convite lá em Camboriú de Abílio para pregar lá na igreja dele, não? Quando eu fosse pregar na igreja de Josué Brandão? Acha que eu não preguei em Camboriú também, não? Você está desinformado. Eu não falo para os irmãos que congregamos em Cristo, congregamos no mesmo Espírito, fazemos parte da mesma igreja, que é uma edificação espiritual, da qual Jesus é a pedra angular dessa construção. Ela não é construção física de templos reprovados pelo Criador, mas templos vivos, pedras vivas. Está escrito, somos pedras vivas da edificação do Criador. Se você é espiritual, você vai entender. Mas os falsos adoradores do templo vão ter muita dificuldade de entender. Os que são fiéis, os que forem corajosos vão entender. É por isso que Apocalipse 21:8 diz, mas de fora ficarão os covardes, chamado de tímido. E o covarde diz, rapaz, o que o irmão está falando é a verdade. Não é que ele tenha razão, é que ele está falando o que está na Escritura. Mas aí, se eu sair da igreja, vão me chamar de desviado, não vão querer dar paz para mim, vão me chamar de rebelde. E tanto tempo que eu investi lá no templo, então eu vou perder. Você é que escolhe. De fora ficarão os covardes. Acha que eu estou botando a cara a tapa aqui por quê? É por dinheiro? Não, senhor, não, senhora. Não. Eu renunciei ficar sendo líder de igreja, ficar sendo pregador e guardei meus DVDs de pregação. Eu aprendi a pregar. E a primeira palavra que eu preguei lá em Camboriú, na maior festa do Brasil, está no canal aqui, pregando nos Gideões. Veja lá. Eu pregando com um terno quase dessa cor aqui e sorrindo com um lenço vermelho aqui no bolso. Veja lá. E depois dali foi feita uma agenda nas igrejas de Camboriú. 33 igrejas eu preguei ali, entre Balneário e Camboriú, até em outros ministérios que não era Assembleia de Deus. Lá em 2011, com o presidente ainda era Cisino Bernardino, o pastor Reuel, né? E tinha vários parentes dele lá, filhos do pastor Cisino, irmã dele lá também, que eu conversei com eles. Pois é. Eu tive convite para ficar lá pregando e pregar nos eventos e andar com a pasta cheia de dinheiro. Eu rejeitei. Eu bati de frente com um monte de maçons que tinha lá, que numa certa noite procuraram tirar minha vida. Vinham correndo armados e meu amigo disse, corre e foge daqui. E chegaram lá com armas. Cadê teu amigo? Cadê teu amigo? Isso aconteceu comigo e eu tenho provas disso. E comigo lá, conosco lá, olhando e vigiando e vendo o trono do capeta lá, operando lá em Camboriú, tinha mais duas irmãs de Campina, uma chamada Renata, outra chamada Estela. Longas histórias que a gente conversou, que a gente esteve lá. Várias pessoas vendo os acontecimentos. Não estou de paraquedas aqui. Eu já fiz uma história, já. Hoje eu trabalho com as minhas mãos fazendo arte e outras coisas. Eu estou aqui botando essas moedinhas nesse cofre aqui. O que eu estou falando aqui é a inspiração que o Pai me deu 3 dias atrás de madrugada, para eu falar essas palavras que eu estou falando aqui. Abreviando, repito, obedecer aos líderes que não ensinam sobre Jesus é seguir a besta. O poder, a besta que está nas águas, é a multidão de religiosos, a religião, né? E também congregar onde Jesus não é ensinado é fazer parte da grande Babilônia. Qualquer uma igreja que ensinar o que o Messias ensinou, se o Messias veio ou não veio, não é problema meu, mas o ensino dele, repito,
É um tiro no pé do sistema. O que Jesus disse, olha, é o seguinte, quem quiser ser o maior, seja o menor, sirva. Aí pegou Macedo e os outros. Que Macedo não junta dinheiro para servir as pessoas carentes. Ele usa a palavra para convencer as pessoas a dar dinheiro para investir em bens. Ele, Valdemiro Santiago e os outros também. Assembleanos também é a mesma coisa. O pessoal tem falado muito do carro fraquinho que José Wellington Bezerra da Costa da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus, comprou. Mas é claro, ele é rei, ele reina na terra. Esses presidentes, eles reinam. Né? Eles ostentam ouro. No podcast, o Abílio Santana dizendo, a gente que é pastor, a gente tem ouro, a gente viaja, a gente não sei o que e tal. Mas Pedro, com João, que foi entrando na porta do templo chamada Formosa, quando o paralítico olhou e disse, me dê uma esmola, eles disseram, não temos prata nem ouro, o que temos isto te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Mas o Abílio tem prata e ouro, outros, mas não tem o levanta e anda. Pelo contrário, estão caídos, jazendo no maligno, nesse mundo nojento e fedido. Agora, olha só. O caminho é Jesus, né? Ele disse em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Irmão, o caminho da igreja é esse. Vai aqui na rua, é o caminho da igreja. Blasfemar. O caminho que é Jesus agora é o caminho do templo, né? Irmão, eu sou crente. Irmão, pronto, você pode ir lá, pode bater na porta da igreja que os irmãos estão orando, né? O caminho é aquele lá. Então a porta que é Jesus, não, agora é a porta do templo. Você entra para ficar dentro do templo. Não é Jesus te tirar do templo, porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as chamo para fora. Porque a palavra igreja, no grego é eclésia. Eclésia é povos chamados para fora. Para fora do templo, do curral, do sistema. Se a ovelha está no curral, ele diz, eu chamo para fora. Mas os homens mentem. Seja cantores e pregadores, seja louvores da harpa ou louvores avulsos. Se eles não fizerem louvores do sistema, eles perdem mídia. Então eles mentem. Aquela música antiga de Oséias de Paula. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, pois logo em seus ombros... E aí o redil voltou, né? Só que não. Ele não deixou no aprisco, não. E pelas montanhas buscá-la foi a perdida e achou gemendo, tremendo de frio, pois logo em seus ombros, né? E ao redil voltou, não. Ele deixou os 99 no monte e foi procurar a perdida no vale. E não tinha redil, não tinha curral, não. Elas estavam livres na montanha. Vocês estão me entendendo? Talvez não tenha sido má intenção de Oséias de Paula, tão somente o costume de ouvir os pastores dizendo que as ovelhas estão no curral, no redil. Não foi o que o Miguel Oliveira falou? Blasfemando da sã doutrina, dizendo, os desigrejados é aqueles que não querem se sujeitar a um pastor, que não querem estar no curral ali, Sim. As ovelhas de Jesus não é para ficar em curral, não. Ele disse, as minhas ovelhas dão ouvido. Eu chamo elas para fora, para o monte, não vai deixar no vale não. O vale é o lugar que o Golias chamou Davi para matar e ficar lá. O vale é o lugar dos urubus se juntarem para pegar os cadáveres. É na montanha, o monte. Olhei para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. O Senhor é o nosso monte, é a nossa montanha. Não foi o Moisés não subiu no monte Sinai, Jesus não subiu no monte das oliveiras. O crente não tem a casa edificada na rocha, na montanha, nos montes? Sim, é no monte, não é no vale, entendeu? E não é preso no curral. Vocês estão me entendendo? Então, irmão, quem veio para matar, roubar e destruir? O diabo. Mentira dos pastores. Irmão, é para a ovelha estar no curral? Irmão, está no aprisco. Mentira dos pastores. As ovelhas de Jesus não. As ovelhas de Jesus são livres. As ovelhas de Jesus não é para ser comida carne, não é para ser vendida no frigorífico, não é para ser tirada a lã, não é para ser tirada... Não. As ovelhas, se as ovelhas do mundo é assim, as pessoas vendem a lã, vendem a carne, tira a gordura das ovelhas, come e rói os ossos, sim. Mas as ovelhas de Jesus não é bicho, não. A ovelha é símbolo daqueles que são unidos.
Então, eu sou unido aqui. Tem quase 4.000 pessoas aqui me seguindo no canal. Tem deles que estão no Uruguai, tem deles que estão em Portugal, tem deles que estão na Argentina, tem deles que estão no Equador, tem outros que estão na África, tem pessoas que estão da Paraíba, outros são da Bahia, mas nós estamos unidos em Cristo, porque Jesus é assim. Ele abrange o mundo todo, ele é onipresente, a presença dele está lá, está aqui. Eu falo aqui, o irmão sente lá, entendeu? É isso, não é esse corpo denominacional aí que Marco Feliciano, que as pessoas falam aí para prender você lá dentro, não. E digo mais, agora os pastores não estão, pastores entre aspas, os mercenários não estão no meu pé perturbando, que meu canal é pequenininho, deixa crescer. Mas espera para ver também. Eu oro e pesquiso a Escritura. E eu apanho mercenários com a Bíblia, com a Escritura. Não preciso de outra coisa, não. A Escritura para mim é suficiente. Pode vir quente que eu estou fervendo. Estou na presença do Pai. Tá bom demais assim. Muito bem. Então o caminho é Jesus. Não, o caminho da igreja é lá. Caminho, vá lá para a igreja, né? A porta é Jesus, né? Quando você acredita em Jesus, você passa pela porta. A porta que te leva ao céu. Não, não, não. É a porta da igreja. Você tem de praticar materialmente. Olha que desgraça fizeram com você. A verdade é Jesus, mas os pastores vão dizer que a verdade eles falam no culto de sexta, segunda-feira, no dia da doutrina. Você precisa isso, senão você fica fraquinho se não tiver a doutrina deles lá. Mas não é verdade, a palavra é Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? João capítulo 1, verso 14. E o verbo se manifestou, né? Trazendo a graça do Pai. Então, o verbo é Jesus. Está escrito em Apocalipse que Jesus aparece vestido com um manto branco, um manto manchado de sangue com o nome Verbo de Deus. A palavra viva do Pai é o Messias. Pegaram relatos, está escrito, Lucas disse, me pareceu conveniente eu especular os acontecimentos dos últimos dias sobre o Messias e escrever no livro. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o Evangelho. E escrever para você, excelentíssimo Teófilo. O povo gostava de ler e ouvir discurso de filósofo. Mostrar para você. E os que estavam com Constantino, Constantino disse, eu quero, o fundador da Igreja Católica, eu quero que vocês especulem, perguntem os acontecimentos e tragam-me 4 livros falando sobre as notícias de Jesus, porque a religião do império vai ser cristianismo. E surgiu os evangelhos chamados de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Que alguns levam o nome deles que não foram autores, né? Pedro escreve um evangelho e eles botam o nome de Mateus, é uma coisa do tipo assim, entendeu? Mas dá os relatos, né? Enfim. Mas é isso aí. Então, as pessoas pegam esses relatos, essas coisas, e simplesmente diz, eu tenho a palavra de Deus. Não, não, não. A palavra de Deus é o Messias. Essas palavras inspiram e lembram o que o Messias falou, mas o Messias ele está na vida da gente através de seu Espírito, e ele tem a palavra. Se você quiser saber a verdade, então você pode ler sobre o que Jesus falou e pode ver, que é totalmente diferente do que é ensinado no templo, né? Então, a palavra de Deus é Jesus, não é a Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a palavra de Deus está escrito. Ou não? João, né, no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, em Apocalipse diz, é escrito o Senhor, né, com o manto branco, manchado de sangue, escrito a palavra de Deus. Ou não, ou eu estou errado. Ou eu estou errado. Vocês acham que a Bíblia não seria o livro que mais produziu dinheiro para os mercenários? Sim. Eles trabalham felizes, é uma mina de ouro para eles. Para a pessoa que tem um coração para Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus, é o caminho da verdade e tudo, mas quando você vai ler a Escritura, você vê que já é diferente do que eles ensinam, entendeu? Deixa eu abreviar aqui. Então, a comunhão que nós temos é em Jesus, não é em templo. A irmã Fátima Rodrigues está sempre dizendo, estou feliz, eu era da igreja adventista, né, eu dava meu dízimo, a minha oferta lá, mas agora meu dízimo é minha oferta, eu ajudo pessoas carentes. Tem a Adriana também, que ela faz a mesma coisa, as contribuições ela ajuda a pessoa carente, entendeu? E tem muita, a irmã Nita Santos da Bahia, tem um monte de pessoas aí que falaram que a vida melhorou, a vida mudou, estão felizes servindo, e nós estamos conectados em comunhão. Eu não preciso ir na casa delas, não deles, dos irmãos, eu não preciso, não. Eu faço igual o Paulo, Paulo mandava carta, eu faço os vídeos aqui, a gente conversa no comentário aí. Eu não preciso ir lá, não. Não preciso ficar com as mãos na cabeça deles orando, não preciso ficar abraçando eles, abraçando elas, não. Eu não preciso preciso reunir no lugar e ficar pedindo que traga dinheiro para eu manter o lugar, não. Não, não precisa, não.
nós temos o Messias, onde nós estivemos embaixo de uma árvore. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus não mandou fundar a igreja em lugar nenhum. Em Mateus 24, ele decide por todas as nações, prega o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15, prega o evangelho a toda criatura. Ele mandou, espalhou. Ele ia mandar de um em um, mas ele mandou de dois em dois, porque a palavra dele mesmo disse, 2 é melhor do que 1. Salomão disse, se um cai, o outro levanta, se um está frio, o outro aquece, o cordão de 3 voltas é mais forte do que o de 1. Então, assim, para um fortalecer o outro, andar de 2. Eu andei muito com o irmão Carlinhos, lá no Rio Grande do Norte, novo convertido. Andava com ele, andei com outros aqui, sempre com uma companhia, evangelizando. É bom, entendeu? Mas não mandou fundar a igreja, juntar gente. Mas o comércio é assim, né? Lloyd Moody, eu ouvia falar que Lloyd Moody, na Inglaterra, se não me falha a memória, John Knox era na Escócia, Moody que era Inglaterra. Ele dizia que o negócio dele era almas. Mas o negócio de Moody era o quê? Evangelizar as almas e fazer as pessoas conhecer a salvação? Não. Era juntar esse pessoal no lugar, juntar 1 milhão de almas. Imagina o que rende 1 milhão de almas, né? Não foi só ele, não. Foi muita gente chamada de heróis da fé e, na verdade, foram vilões da fé. Para concluir, você faz a sua escolha. Eu aqui não convido você, vou convidar você, você tem de sair da igreja. Não, não, não. A igreja é você está lá no templo. Mas deixa essa palavra agir na tua vida e deixa o Pai trabalhar na sua vida. Leia na Escritura, confira o que eu estou falando. É isso por hoje. Um grande abraço em todos, estamos juntos. Até o próximo vídeo.